Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo que nós estamos gravando para dar inauguração ao canal da Capela Missional da Igreja Cristã de Confissão Reformada. Eu sou Rogério Nascimento, sou o pastor da igreja e quero fazer essa apresentação porque nós vamos, a partir de agora, diariamente termos vídeos dos mais variados assuntos. E nós vamos começar hoje com o primeiro vídeo de uma série sobre doutrinas bíblicas, para que a gente possa ter um diálogo sobre a doutrina, a sã doutrina, a doutrina da Palavra de Deus, as doutrinas ortodoxas que aos poucos têm sido esquecidas. E é isso que nós vamos conversar aqui sobre esses assuntos. E nós vamos começar com Deus, né? Sobre a pessoa de Deus. E eu quero conversar um pouquinho, vai ser uma série de vários vídeos falando sobre Deus e seus atributos. E eu quero começar afirmando que Deus é um Deus que se revela, e Ele se revela principalmente por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus é a revelação de Deus. Ele é um Deus que, se Ele não se revelasse, ninguém teria conhecimento dele. Então ele veio a nós por meio de várias formas, e esta revelação divina, esta autorrevelação divina, é o único meio que o ser humano tem de conhecer verdadeiramente a Deus. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente declara a existência de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, ou seja, a Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é uma autorrevelação. A Bíblia jamais tenta provar a existência de Deus, ela não pede licença às pessoas, e a Bíblia também não pergunta se as pessoas crerão ou não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia já começa declarando que Deus é maior do que sua criação, porque é o Criador de tudo que existe. Deus é maior do que a sua criação. O Salmo 19, por exemplo, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ele é o soberano, ele é o excelso, o sublime. Na linguagem do Karl Barth, o famoso teólogo, um dos mais conhecidos do século XX, Deus é o soberano, é o totalmente outro. Mas não apenas isso, Deus, além de ele ser o soberano, o sublime, o alto, o todo-poderoso, ele também é um Deus que se revela, um Deus que se relaciona. Isaías capítulo 57, verso 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, o abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, portanto, é um Deus que se revela, é um Deus que vem até o ser humano, de encontro ao ser humano para o resgatar. Então tudo que podemos conhecer de Deus vem dele mesmo, pois nossa finita compreensão não compreenderia nada sobre Deus que ele mesmo não demonstrasse sobre si mesmo. A razão humana, limitada como é, corrompida como é, jamais chegaria a Deus, pois sem a revelação não o encontraríamos. E jamais encontraria, a razão humana jamais encontraria a Deus na sua... Tal é a sua grandeza, a sua perfeição, a sua beleza, a sua majestade e a sua glória. Mas Deus, ele se revela por meio das Escrituras e também da sua própria criação. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Óbvio que aqui ele está falando sobre o tipo de homem
tão degenerado que diz que não pode conhecer a Deus porque Deus não se revelou para ele. Mas a razão humana ela somente pode pensar sobre Deus com base em si mesmo, nas suas limitações e no seu alcance. Por isso que Deus precisa se revelar para que o ser humano que deseja conhecê-lo, possa conhecê-lo verdadeiramente. Somente através da Bíblia, sua revelação especial, nós podemos conhecer a Deus. E só podemos conhecer a Deus a partir de si mesmo. Também a palavra de Deus, ela diz que um dia, quando a consumação se realizar, a consumação da redenção se realizar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Então, os atributos divinos são as perfeições divinas que nós podemos conhecer e que a Bíblia revela para que podemos conhecê-lo melhor no seu ser. Agora, o que a teologia histórica ortodoxa tem a dizer sobre Deus? A mente humana, ela não poderia definir a Deus. Isso é muito razoável. Mas, por exemplo, algumas definições históricas que têm sido formuladas ao longo dos séculos, elas são perfeitas. Por exemplo, no Catecismo de Westminster, que foi formulado no século XVII, tem uma das boas definições, uma das grandes definições de Deus a partir das Escrituras, quando diz assim, que Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, quem é Deus? Em que Deus nós cremos? A resposta é: nós cremos no Deus das Escrituras. Mas não basta apenas dizer que nós cremos no Deus das Escrituras. Nós precisamos também crer no Deus das Escrituras segundo as Escrituras. Logo, muitas pessoas até leem as Escrituras, elas estudam sobre Deus nas Escrituras, mas elas formam uma ideia de Deus a partir de si mesmo, a partir da sua ideia de fé, a partir das suas pressuposições materialistas, gananciosas, e é por isso que muitas vezes Deus é vendido na televisão, na internet, em pregações, inclusive no cristianismo. Mas o Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras, mas nós devemos crer no Deus das Escrituras segundo as Escrituras. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Deus vem por meio das Escrituras. A verdadeira fé em Deus é a fé no Deus das Escrituras, mas também precisa ser a fé no Deus das Escrituras segundo as Escrituras. Então, minha gente, esse é o primeiro vídeo. Nós vamos continuar refletindo sobre isso. No próximo vídeo nós daremos ainda mais algumas definições históricas, algumas definições teológicas históricas de como o cristianismo ortodoxo, o cristianismo histórico defende, crê e prega sobre o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, segundo as Escrituras. Até o próximo estudo.